A gente mais uma vez no ar e a satisfação é aquela de sempre, né? Sou Luiz Carlos Faria, né? E vim dizer para vocês hoje aqui de um tema fundamental para quem quer facilitar a sua vida. Esse tema começa quando eu canto uma música gravada pela Leila Pinheiro, cuja letra diz o seguinte, que é do Walter Franco: viver é afinar um instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Eu volto aqui agora nos meus estudos com um grande filósofo brasileiro, eu fui aluno dele mais de 5 anos, que é o professor Moacir Laterza, uma das maiores autoridades do conhecimento humano e da filosofia. E o professor Moacir, ele tinha algumas coisas que ele falava que era muito interessante, né? E uma delas é sobre esse amor à sabedoria, né? Amor ao aprendizado. Eu tenho dito sempre que toda a nossa tomada de decisão, toda a nossa busca por facilitação da nossa vida, ela depende de informações adquiridas. E nunca tinha visto falar de linha de vivência, que os seres humanos têm vários âmbitos de vivência. E eu, muito cedo, eu comecei a fazer um trabalho paralelo à minha formação de engenheiro e encontrei na minha frente o tarô. Encontrei o tarô, encontrei o I Ching, comecei a estudar esses oráculos, né? E no meu estudo de tarô, eu achei muito interessante que o tarô tem 4 âmbitos muito importantes da vivência humana. Eu falei, que coisa interessante, né? A gente aprofunda mais um pouquinho no estudo do tarô e a gente descobre que no tarô existe uma coisa muito interessante, que toda essência tem uma essência que complementa ela. Então, nós partimos do estudo do tarô em 4 essências, né? Que é o naipe de espadas, né? O naipe de moedas, né? O naipe de taças e o naipe de bastões. Essa ordem não vem muito ao caso. E no tarô, no jogo de tarô, existe uma coisa chamada quintessência. A quintessência, ela brota dessas 4 essências colocadas uma com a outra, do lado da outra, né? E aí eu comecei a ver que eu tinha um âmbito de vida onde eu era um cidadão pensante, né? E estudando tarô, eu vi que o cidadão pensante ele começa no naipe de espadas, né? É onde, através do seu discriminante mental, né, esse ser humano vai criar, né, a percepção de acertos, né, e enganos durante sua vida. Isso eu acertei, isso eu enganei, isso eu acertei, isso eu enganei, né? Isso eu acertei, isso não está coerente com a situação que eu estou vivendo, né? E a gente tira um pouquinho da nossa percepção a palavra erro, né? Existe um acerto e existe um engano, né? Tá? Aí você anda mais um pouquinho, você nota que você tem um âmbito de realização material, né, na sua vida. E esse âmbito da sua realização material, ele vem do naipe de moedas, né, que trabalha nossas riquezas internas e externas. Eu achei interessante demais isso, né? Aí eu lembro daquela música que a gente cantava de roda: eu sou pobre, 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 de maré, 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 e vai embora, né? E aí eu comecei a notar nas minhas percepções que existe o âmbito na vida, o âmbito da pobreza e o âmbito da riqueza, né? E eu comecei a chamar esse âmbito de um âmbito da escassez, né?
e o âmbito onde não temos escassez. Nós temos tudo que a gente precisa, né? Dizem que a natureza é sábia, né? Ela não põe o homem vivendo a escassez, ela põe o homem vivendo a abundância. O homem, no nosso caso específico aqui, é o ser humano. Fui andando mais um pouquinho, né? Aí eu achei uma coisa muito interessante, que existe o âmbito das taças, né? Que é o âmbito da felicidade, né? Que é o âmbito do amor, da realização dos sonhos e das ideias, né? E nesse âmbito, estudando o tarô, eu percebi que é um âmbito das carências e felicidades humanas. Interessante, né? Isso tudo trabalha conectado um âmbito ao outro, né? E aí eu fui parar no âmbito dos bastões, né? Que é o âmbito do seu autodesenvolvimento, né? Da sua força de vontade, né? E nesse âmbito eu percebi duas palavras-chave, né? A apatia e a assertividade. E comecei a ver, e comecei a estudar isso, e comecei a aprofundar no tarô, e comecei a notar que eu comecei a facilitar as minhas vivências cotidianas, a partir dessas percepções. Resumidamente, os meus acertos, enganos, né? A minha riqueza material e a minha riqueza chamada interna e externa, o âmbito da minha felicidade, né? Com as minhas carências e a felicidade, né? E no final eu comecei a perceber se eu estava apático ou assertivo na minha vida. Estudando mais um pouquinho, eu encontrei o antropólogo chileno Rolando Toro, que ao escrever A Biodança, ele nos premiou com um modelo teórico que ele coloca aprofundadamente que o ser humano tem que partir para viver 5 linhas de vivência. E eu achei interessante isso. Eu comecei a fazer um paralelo entre o tarô e a biodança, e a primeira linha de vivência que a gente fala na biodança é a da vitalidade, né? Que é no nosso bem-estar. Eu tenho que cuidar da minha vitalidade, além da minha saúde, né? E eu sinto isso quando eu sinto bem-estar ou mal-estar. Esses são sinais, né? Aí passa um pouquinho, o Rolando coloca uma segunda linha de vivência, a sexualidade. Na sexualidade, o Rolando desconsidera, a priori, o prazer genital, né? E coloca o prazer holístico do ser humano. O prazer de tomar banho, o prazer de respirar bem, o prazer de estar num lugar lindo, maravilhoso, né? E o Rolando fala que todos esses prazeres estão compostos na linha da sexualidade. Caminha-se mais um pouquinho, ele cita, dentro do modelo teórico dele, a linha da criatividade. Resumidamente, eu podia dizer para vocês, passando, que seria o âmbito da nossa condição de solucionarmos os nossos problemas e conflitos, né? Nada melhor do que você ter a criatividade a seu favor para que você administre bem seus conflitos, os seus problemas cotidianos. Ele anda mais um pouquinho e fala da linha da afetividade, né? E aí, interessante demais, esse saber cuidar, né? Saber cuidar de mim, do outro, dos outros, né? Dos sistemas viventes do nosso planeta, do mundo humano e do planeta Terra. Olha que maravilha, que linha tão ampla, né? E que linha tão reprimida, né? Na nossa educação. E aí ele vem com a linha da transcendência. Eu falei, não, que legal. Então ele trouxe 5 linhas, né? Que é a transcendência. E
eu fiquei encucado com isso, discuti muito esse modelo teórico, entendi que essa transcendência é a nossa capacidade de irmos além sempre. Né? E aí eu voltei no tarô para fechar meu paralelo e quero fechar o meu trabalho com vocês aqui hoje, fechando esse conceito. Falei, cadê o quinto âmbito de vivência do tarô? Aí eu descobri nos meus estudos que esse quinto âmbito seria a quinta essência de cada uma dessas essências trabalhando conjuntamente. Então você transcende, você vai além. E eu levei também esse meu raciocínio para a biodança. Né? A transcendência é a minha capacidade de ir além na vitalidade, é a minha capacidade de ir além na sexualidade, é a minha capacidade de ir além na criatividade e a minha capacidade de ir além na afetividade e ir além na própria transcendência. Né? Ir além, ir além, ir além. Né? E voltando no tarô, né? Transcender nesse âmbito das espadas, no âmbito das moedas, no âmbito das taças e no âmbito dos bastões. Temos muito a estudarmos nesse campo para que a gente cada vez mais consiga, com habilidade, facilitar a nossa vida. Um beijo no coração de todos. Até o nosso próximo encontro.